nossa vida muita saudade de Jesus. E quando nós estamos aqui, revendo o seu Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós temos oportunidade de matar um pouquinho essa saudade, né? Toda a casa espírita, o templo que nos recebe, é preparado pelos emissários de Jesus para nos receber. Tudo é preparado. O ar que nós respiramos, a atmosfera fluídica que nós estamos mergulhados, os benfeitores que nos recebem, assim como os amigos espirituais nos recebem amorosamente, nós também precisamos nos colocar amorosamente em condições de receber o Evangelho de Jesus. Na noite de hoje, nós vamos trabalhar um tema que chama Vida Feliz. Todas as vezes que a gente vai trabalhar esse tema, a gente fica pensando na nossa vida. Todos os dias pela manhã, nós temos um objetivo. Tudo que nós fazemos é para que a gente tenha uma vida mais feliz, não é? Se a gente levanta para trabalhar, se a gente levanta para estudar, a gente organiza o nosso dia para a gente ter mais felicidade, para a nossa vida ser melhor. Os nossos projetos de vida é visando isso. Aí nós poderíamos dizer assim, que ser feliz na vida é você estar satisfeito. Eu estou satisfeito, tudo que eu penso eu tenho, tudo que eu almejo eu consigo, todos os meus projetos têm sucesso. Só que não. Porque todos nós que estamos aqui, encarnados nesse planeta, não temos essa felicidade 100%, como está lá na questão 920 e 921 de O Livro dos Espíritos. Porque se a pessoa ela tem saúde, com certeza ela tem uma dificuldade financeira, ou ela está passando por um revés na vida, ou ela vive um conflito familiar, ou ela vive um conflito consigo mesma. Será, Cristina? Eu convivo com pessoas na nossa comunidade que não tem nem móveis dentro da casa, que às vezes nós vamos visitar, ela vive com um caixote. Quer dizer que a dificuldade daquela pessoa é a financeira. Mas eu também convivo com pessoas, por força do meu trabalho, que para ele sair da sua cidade e andar 80 quilômetros, um aviãozinho para na porta, coloca ele dentro e deixa lá onde ele quer, de tanto dinheiro que ele tem. E ele também tem problema, ele tem dificuldade. Ora com saúde, ora com a dificuldade de administrar o que tem, porque como diz Jesus lá no Boa Nova para Bartolomeu, a pessoa que tem muito sofre porque ela tem que cuidar daquilo que tem, ela tem que administrar aquilo que tem. Então quer dizer que felicidade não está só na saúde, não está só nas conquistas materiais financeiras, não está somente a gente conquistar aquilo que nós almejamos, porque às vezes a pessoa, mas felicidade para mim era eu ter casado. Né? Então eu não sou feliz porque eu não casei. Mas o outro que é casado também não é tão feliz e também tem os seus problemas. Certo? Às vezes a pessoa também está casada e diz assim, às vezes se eu não tivesse casado eu tinha sido mais feliz. Né? Eu queria ter filho, eu casei, mas eu não tenho filho. Tem gente que tem filho e sofre por conta dos filhos, que os filhos também não atendem a expectativa dele. E aquele que não tem gostaria de ter, porque não sabe como que é. Percebe? Então a vida está sempre assim, porque nós estamos vivendo num mundo de expiação e provas. Nós somos espíritos que saímos da mão do Criador e temos que alcançar a nossa evolução, a nossa melhora espiritual. Então, à luz da doutrina espírita, o que é ter uma vida feliz? A gente foi buscar algumas respostas acerca disso. Então, nós poderíamos colocar aqui que a doutrina espírita ela abre para nós 5 portas para a gente conquistar essa felicidade. Você quer ser feliz? Abre essas 5 portas que a doutrina te oferece e você vai encontrar a felicidade. Nossa, Cristina, que porta é essa? Se todo dia de manhã eu labuto a vida inteira para que eu possa conquistar a felicidade e só abrindo essas 5 portas eu vou ser feliz? Exatamente, é o que os benfeitores nos passam.
A primeira porta que eles pedem para que a gente abra é a porta do conhecimento acerca da imortalidade da alma. Da imortalidade da alma. Porque tem muita gente que sofre com medo de morrer. Tem muita gente que sofre com medo do filho morrer. Tem muita gente que sofre com medo da mãe e do pai morrer. E tem muita avó como eu que tem medo de uma neta morrer, de um neto morrer. Então, a partir do momento que a gente se descobre um espírito imortal, a nossa visão do mundo muda. Opa, eu estou no mundo, sou um ser criado por Deus, imortal. Então eu não devo temer a morte. Quando eu passo a não temer a morte, eu vou compreender que a minha vida não se restringe só aqui na vida material. A criatura humana, ela sofre muito porque ela acredita que tudo que existe nasce no berço e termina no túmulo. E não é assim. A nossa vida é uma continuidade. Nós temos irmãos que desencarnaram jovens e que enviam mensagens comprovando isso para nós. Olha, eu continuo, mãezinha, eu estou estudando, eu estou trabalhando, eu continuo a minha jornada evolutiva aqui. Então, nós retornamos para a pátria espiritual, que é de onde nós viemos, mas, em contrapartida, eu dou continuidade aos meus projetos de vida. Então, a morte, ela não existe. E sendo imortal, nós vamos observar que tudo muda. A maneira de nós observarmos a vida muda. É diferente. E nós temos lá na nossa casa alguns irmãos que passaram por essa experiência dolorosa da partida de entes queridos em época não programada. Quem tem uma mãe, um pai com 90, 95 anos de idade, está aguardando, né? Todo aniversário. Ontem nós comemoramos o aniversário de uma amiga na casa e ela quis reunir os filhos, 89 anos. E ela falou assim, eu ia fazer essa reunião com 90, mas não sei, eu tenho andado cansada e eu acredito que eu não chego aos 90 anos. Ela falou isso com uma simplicidade, com um preparo espiritual para retornar à pátria. E ela diz assim, então eu resolvi fazer o junta dos filhos hoje, com 89. Eu não vou esperar os 90. É lucidez espiritual. Né? Lucidez espiritual. E fez, ficou bem com todo mundo. Então isso aí é a forma de ver. Nós temos um companheiro na nossa casa que ele viu partir para a pátria espiritual um filho de 32 anos e uma netinha de 3 anos de idade. Eu vi a dor da família na época, mas a gente não conseguia mensurar. Há 1 ano e 8 meses eu me tornei avó. E um dia ele chegou com a esposa e viu eu dando comida para a menina no sábado de manhã, que nós temos o nosso encontro fraterno. E ele olhou para minha neta e os olhos encheram de lágrimas. Aí naquele dia eu consegui entender a dor daquele irmão. E fiquei pensando também, que alma nobre. Eles ficaram 1 semana em casa, se organizando após o desencarne do filho e da neta. E depois eles voltaram para a casa espírita, trabalhando. Ele ingressou numa companhia de teatro que a gente tem dentro da casa espírita. E foi auxiliar ali na divulgação do trabalho que é realizado, até fazendo papel de comediante. E trabalhando, e indo nas atividades e frequentando todo o trabalho fraterno, toda a parte assistencial, os estudos. E quando a gente perguntava para ele, ele dizia assim, Cristina, dói. Dói de uma forma que a gente não consegue narrar. Mas eu creio na imortalidade da alma. Eu creio que a minha neta permanece a sua jornada, que meu filho permanece a sua jornada, e eu tenho que fazer o meu papel. Eu tenho que fazer valer tudo que eu tenho aprendido com a doutrina. Por isso que eu tenho força. E a vida continuou. Quando nós encontramos muitos irmãos que numa situação dessa se entregaria à dor, à melancolia,
perderia o amor pela vida. Então, esses exemplos vão explicando para nós como que é a nossa postura. Então, a primeira porta para a vida feliz é nós termos esse conhecimento. A nossa irmã falou de 2 dias de estudo aqui. Tem que aprofundar, a gente não vai conseguir falar aqui em 45, 50 minutos acerca de tudo, mas conhecer sobre a imortalidade da alma, a luz da doutrina espírita, é uma das portas para a felicidade. Nós vamos encontrar também, já que a gente fala que a alma é imortal, nós precisamos acreditar numa vida futura. A segunda porta, a vida futura. O que acontece comigo depois que eu morro? Eu vou continuar vivendo, mas para onde eu vou? O que vai acontecer? Porque plantaram uma ideia do céu e do inferno. Aquele que faz o bem vai para o céu, aquele que faz o mal vai para o inferno. E muita criatura sofre por conta disso, porque não entende que não existe esse lugar geograficamente localizado de céu e de inferno. O céu e o inferno é um estado íntimo de cada um de nós. E aqueles que estão pensando no bem, com desejo do bem, com certeza vai após a morte se encontrar com criaturas que igualmente pensem igual a ele. A criatura que se compraz com o mal, que vive no mal, que pensa no mal, ela também vai igualmente se encontrar com aqueles que se afinem com ela nesse pensamento pela lei de sintonia. Agora, saber que é uma alma imortal, saber que a gente comete equívocos, e nós cometemos, ninguém aqui é anjo todo dia. Nós não temos no planeta outros Cristos. Cristo foi a alma que passou por aqui e já era espírito puro, e já tinha feito a sua conquista evolutiva. Ele se tornou Cristo numa espiral, numa rapidez, porque ele fez o caminho que nós precisamos fazer, mas que às vezes nós demoramos um pouco mais. Agora, a gente ter consciência disso, de que nós temos uma vida futura, mas nós temos uma vida futura sabendo que existe moradas nessas vidas futuras que nos aguardam. Moradas que são tuteladas por nosso Senhor Jesus Cristo, governador do nosso planeta, que cuida de nós. Agora, o dia que eu fiz essa passagem evangélica lá no Maria de Nazaré, na hora que terminou, uma moça bonita veio falar comigo. Estava com o uniforme do trabalho e ela disse assim para mim: Cristina, você falou sobre o céu e o inferno. E eu fui criada numa religião que dizia que as pessoas que não seguem o que Deus falou vai para o inferno. A minha mãezinha está com 2 meses, ela cometeu suicídio num pico de depressão. E de lá para cá eu não tive um minuto de felicidade na minha vida, porque eu fico imaginando a situação da minha mãe. Não há remédio para ela. Minha mãe nunca mais ela vai poder ser uma pessoa feliz. E quando você falou aqui que a alma é imortal, que os espíritos aqui encarnados se equivocam, que vão para a pátria espiritual, e que não importa o que tenham feito, o amparo espiritual vai ser possível a eles, que o fogo eterno, que o inferno, onde a criatura fica ali eternamente, não existe. Isso aí me deu uma paz. Me deu uma paz muito grande. Então diz para mim que a minha mamãe, ela vai poder um dia fazer o caminho novamente? E eu disse para ela: vai. A tua mãe vai fazer o caminho novamente. Deixa o nome dela num papelzinho aqui. Nós vamos levar para a nossa reunião mediúnica e a partir de hoje ela faz parte da equipe espiritual dessa casa que é atendida semanalmente, todos os dias. Então guarde essa certeza do seu coração, porque Deus é bom. Deus é justo, Ele é misericordioso. E nós temos um irmão mais velho que é Jesus,
que cuida delicadamente de cada um dos seus irmãos menores, que somos nós. Então, a tua mãezinha está sendo amparada, ela está sendo socorrida, ela não deu cabo à vida por qualquer coisa, ela estava doente. Então, acredite que a tua mãe está sendo amparada e que vocês duas vão se reencontrar. Vocês vão se reencontrar. Às vezes não como mãe e filha, mas invertendo o papel, ela vindo como filha, você como mãe, a gente não sabe. Mas o reencontro ocorre das almas que se amam. Isso não é ser feliz? Não é? Vem mudar todinha a história. Agora ela já não passa a valorizar a mãe como aquela criatura que fez e agora não tem mais conserto que ela fez, mas ela equivocou-se. Em algum momento, pela doença, pela fraqueza espiritual, nós não sabemos. Mas Deus não cria nenhum espírito para que ele se perca. Não foi isso que Jesus falou? Descendo as trevas para encontrar-se com Judas? Judas, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. Os milênios te aguardam. Mas, se a primeira porta é a imortalidade da alma para a felicidade, se o conhecimento da vida futura é a segunda porta, qual é a terceira? O conhecimento da lei de causa e efeito. Compreender que nós estamos sujeitos a uma lei maravilhosa. Uma lei maravilhosa. Só que a gente vai compreender que os nossos equívocos terão que ser corrigidos. E os nossos acertos contam pontos virtuosos para cada um de nós. Agora, toda ação gera uma reação. Ninguém semeia e não colhe o que semeou. E nós temos o livre-arbítrio, né? Para que a gente possa fazer aí essa semeadura como nós acharmos melhor. Mas depois nós vamos ter que colher. Nós vamos ter que colher. Então, por isso que quando está lá na questão 614 de O Livro dos Espíritos, sobre a lei moral, que é a lei de Deus, os Espíritos falam que todas as vezes que a gente se afasta da lei de Deus, a gente encontra dor, a gente encontra dificuldade. Toda vez que a gente afasta da lei de Deus, a gente encontra o sofrimento. Então, a lei de causa e efeito, ela explica por que nós estamos vivendo os problemas que nós vivemos hoje. Porque nós somos criados e a gente tem que desenvolver as nossas potências. Para desenvolver, a gente tem que passar pelas experiências. Vamos imaginar que Deus coloca no nosso processo evolutivo a missão de pai e mãe. Aí você reencarna e você, na condição de papai e mamãe, você precisava cuidar daquele ser que foi endereçado a você, precisava educar, apresentá-lo a Jesus, apresentá-lo a Deus, conduzi-lo no caminho do bem. Mas tudo isso exige renúncia. Tudo isso exige de cada pessoa a capacidade de compreender o papel que ele tem na mão. Nossa, Deus está me colocando um filho na mão. Então eu preciso empreender todos os esforços para eu encaminhar essa criatura, porque Deus conta comigo. Mas tem pessoas que não fazem isso, porque educar dá trabalho. E dá mesmo, porque a criatura humana é o maior investimento de Deus aqui na Terra. Aí a criatura ela deixa para depois, ou delega para terceiros, né? Para avós, para alguém que possa pagar e cuidar. Deixa a religião para depois, porque está em voga, que a criatura também tem o direito de ser feliz, por que ela tem que agora morrer por causa de um filho? Mas a encarnação passa, aquela criança cresce e muitas vezes se desvirtua do caminho. É a lei. A criatura, ela semeou do jeito que quis na condição de pai e mãe. Depois ela vai ter que colher. Aí no retorno à pátria espiritual, a gente vai compreendendo os erros da gente. A gente não precisava passar pela dor de ver aquele filho sofrendo como está. Mas aí a gente vai ter que pedir para voltar, fazer o processo expiatório, receber aquela alma novamente, ou às vezes não ter condição de receber alma nenhuma para que a gente possa sentir o peso da responsabilidade
E aí, dentro desse processo, nós vamos compreendendo. Então, a felicidade aqui, por conta da lei de causa e efeito, a gente não vai ter uma felicidade completa. A felicidade vai ser sempre relativa, de acordo com a nossa capacidade de entendimento. O meu esposo, ele passou por um processo muito complicado, eu não lembro se a última vez que eu estive aqui, acho que eu falei sobre evangelização. Eu não contei para vocês. Ele, há uns 15 anos atrás, ele passou por um processo de uma cirurgia no intestino. Eu vou falar isso para que a gente possa entender essa terceira porta da lei de causa e efeito, quando a gente compreende ela, como a gente vai aceitando as situações da vida. E ele tirou parte do intestino, chamado sigmoide. Na época ele ficou muito mal, entrou até num processo de depressão, síndrome do pânico. Demorou uns 5 anos para se recuperar. Depois ele pegou firme na doutrina, participando das atividades, estudo, e foi deixando muita coisa, né? Porque o mundo nos ilude, né, gente? Não é fácil vir no estudo domingo de manhã ter um churrasco, né? Não é fácil estar aqui numa quinta-feira à noite ter um joguinho de futebol passando, uma novela, um aniversário. Então, a evolução espiritual e a felicidade real, ela cobra um preço de cada um de nós. Que é a gente se interessar pela nossa vida espiritual. A pessoa que não se interessa pela vida espiritual, ela vai sofrer na hora que a dor bater mais forte na porta dela. E às vezes ela não vai estar preparada para isso. Passou-se 15 anos. Há 1 ano e meio atrás, meu esposo foi diagnosticado com câncer no rim. Quando veio o diagnóstico, eu falei, meu Deus. Se uma cirurgiazinha no intestino deu aquele estrago, imagina agora. Aí ele foi para São Paulo, operou, fez a cirurgia com robótica, foi muito bem, perdeu quase todo o rim. E voltando para Votuporanga já, em recuperação, eu dirigindo, eu disse para ele, e aí, como é que você está? Não, estou bem. Eu falei, então, né, vai passar por uma situação dessa? Ele disse, então, mas eu estou aliviado. Eu falei, você está aliviado? Ele falou, é. Como está lá na questão 258 de O Livro dos Espíritos, escolha das provas, se eu escolhi para passar por isso dentro das minhas condições, daquele que um dia deve ter lesado o seu livre-arbítrio, quer dizer que essa parte eu quitei. Voltou para Votuporanga, 20 dias depois ele estava lá, no sábado de manhã, lavando o latão de sopa, participando da reunião mediúnica, saindo para fazer palestra, aplicando passe, tudo que tinha direito. Certo? Da outra vez, 5 anos para recuperar. Agora, o conhecimento da lei de causa e efeito, de que ninguém passa na vida por algo que não tem que passar, porque sempre nós achamos um culpado. Na segunda-feira nós temos um grupo ligado mais à parte de saúde mental. Pessoa que tem algum tipo de fobia, transtorno, alguma síndrome ligada ao pânico. E normalmente a pessoa chega, quando faz a entrevista com o Dinaldinho, infelizmente, para o problema que ela está enfrentando, tem um culpado. E a gente é assim. Ou a gente culpa a mãe da gente, e não foi aquela mãe que a gente queria que fosse, ou a gente culpa o pai, ou é o filho que não está atendendo a expectativa da gente dentro do lar, ou é o marido que não é aquele marido que você casou, que você pensou que era de um jeito, não é, ou é a mulher que você achou que era de um jeito, agora também não é, ou é o patrão, ou é o empregado, enfim. A gente quer jogar a culpa em alguém pelo momento doloroso que nós estamos passando. Só que a doutrina nos diz que não é assim. Ninguém passa por um problema sem merecer. Nós somos os artífices das nossas dificuldades. Aquilo que nós não achamos explicação nessa vida está em outra. É duro, é duro. É duro saber que o que eu estou passando é responsabilidade minha. Eu não posso colocar o peso da dor da minha aflição no outro. Tá difícil? Tá. Mas você já teve facilidade e você não valorizou. Pode ser melhor? Pode, você aceitando. Sabe aquela frase que a molecada diz hoje em dia? Aceita que dói menos? Se aceitar e compreender o porquê daquilo, com certeza vai doer menos. E foi o que meu esposo passou. Para que ele tem que ficar 5 anos remoendo alguma coisa se ele sabe que agora já passou? Ah, mas o câncer pode voltar? Pode.
mas também pode ser atropelado daqui a pouco na esquina. Eu vou ficar pensando que pode acontecer? Não, eu tenho que viver hoje. E daqui a pouco eu não sei o que vai acontecer. Então, dentro dessa questão 614, eu vou compreendendo que a minha vida é o que tinha que ser. Diz o irmão José que infelicidade absoluta é não se contentar com a felicidade possível. Então a pessoa se sente infeliz, porque ela não se contenta com a vida que ela tem. Ela sempre quer mais. E hoje, mais do que nunca, porque nós temos a rede social. Então a gente sempre acha que a vida do outro é melhor. Ai, o outro está postando, está lá não sei aonde. Olha, foi loucura para ir lá. Já estou com tanto de idade, eu não consegui lá. O outro já foi. Não é? Olha o marido da outra, como é que é? Olha a esposa do outro. Olha a conquista do filho daquele. Olha o trabalho. Gente, a vida das pessoas estão expostas. E muitas vezes nós ficamos cuidando da vida dos outros, quando a gente devia ser feliz todos os dias, agradecer a Deus. Eu estou aqui. Eu preciso aproveitar o que eu tenho, observar as pessoas que estão do meu lado. Isso é vida feliz. Então, dentro da lei de causa e efeito, nós vamos compreendendo tudo isso que é possível. Bom, primeira porta, imortalidade da alma. Todo mundo aqui já sabe que é imortal. Segunda porta, é imortal, mas também não fica jogado em qualquer lugar, tem a vida futura. Nós vamos para algum lugar. Nesse lugar nós somos cuidados. Pensando no bem, nós seremos amparados. A terceira porta é a lei de causa e efeito. Eu passo a entender que tudo que eu faço tem uma consequência. Então, pensar no bem, viver no bem, é sempre a melhor proposta. Compreender que a minha vida, ela é o que é, graças ao que eu faço dela. A vida vai me devolver o que eu fizer dela. Então, está na minha mão. Ser feliz ou infeliz. Aceitar ou não aceitar. Levantar reclamando ou levantar sendo grato. E a quarta porta, vamos abrir? É a porta da reencarnação. Gente, conhecer a reencarnação, saber que nós podemos voltar aqui quantas vezes for preciso, não é uma bênção? Olha que coisa linda. Isso ainda não tem espírita que criou, isso faz parte da lei de Deus. Ah, mas eu não acredito. Tem um amigo nosso lá, ele frequenta todos os dias a casa, mas eu lembro o primeiro dia que ele foi, há uns 20 anos atrás, ele começou a ter que ir para poder levar a esposa que não dirige. Ele falava assim, eu não acredito em reencarnação, porque eu não acredito que Deus recicla lixo. O Marco da Deus não recicla lixo. Mas nós não somos lixo. Nós somos ouro, nós somos preciosidade aos olhos de Deus. Né? Cada um de nós tem que sempre pensar assim, olha a criação do nosso mundo, olha a criação do universo. Tudo foi preparado antes que o homem pudesse aqui chegar. Quando a gente espera um bebê em casa, a gente prepara um enxovalzinho, prepara? Tudo delicadinho, né? Pensa ali nos pontinhos, cada peça, né? Todo mundo, desde os mais simples até os mais sofisticados, é um amor só para receber aquela criaturinha. Deus fez isso conosco, em nível coletivo. Ele pensou no formato da Terra, na camada que a atmosfera precisaria ter, nos elementos químicos que nós íamos necessitar. Cada coisa veio a seu turno, né? As águas, os vegetais, os animais, tudo foi sendo preparado. Por último, quem chega? O homem. Deus preparou tudo para que a gente pudesse vir. E aqui fazer a nossa jornada evolutiva. Gente, nunca permita que alguém diga para você que você não vale nada, ou que você tenha um defeito, ou que enumere, às vezes, defeitos que ele possa ver em você. Deus não nos vê hoje. E nós poderíamos até sair de Deus e ir para Jesus. Jesus, quando olhou para Maria de Magdala, ele não viu ali a mulher equivocada.
Ele viu ali a missionária que deixaria um exemplo depois. Jesus, quando olha para Zaqueu, ele não vê cobrador de impostos. Ele vê aquele que depois ficaria no evangelho como símbolo daquele que renunciou em favor de Jesus. Quando ele olha para Paulo, ele não vê aquele doutor da lei, de queixo erguido, que perseguia os cristãos, não. Ele via ali o apóstolo querido que depois daria a vida por ele. É assim que Deus nos vê. Ele nos vê como filhos que vamos fazer valer essa nossa capacidade de ser bom e de auxiliar o irmão que está ao nosso lado para ser bom também. Então, essa porta da reencarnação, ela dá essa capacidade da gente ser melhor. Eu não fiz bem hoje, eu vou voltar e eu vou fazer novamente. Quantas vezes for preciso? O processo de aprendizado. E aí a gente vai passando a ter sentido em tudo. Aí eu compreendo. Por que no lar do meu vizinho a situação é assim e na minha não é? Por que algumas tragédias acontecem? Por que eu tive que nascer com esse pai, com essa mãe, e o outro tem outro tipo de pai e mãe? Por que eu recebo um filho assim no meu lar, com essas dificuldades, com esses problemas? Por que a minha vida é desse jeito? Por que eu trago uma limitação na saúde? A reencarnação vai dando sentido a tudo isso. Porque eu compreendo que eu sou espírito imortal, eu sei de onde eu vim, porque eu creio na vida futura. Eu sei o que está acontecendo comigo hoje, porque a lei de causa e efeito, dentro da lei de reencarnação, vai explicando o porquê da minha vida. E a reencarnação diz que eu vou, mas eu volto. E isto vai dando um sentido, e eu olho para os meus irmãos que estão do meu lado, e eu passo a ter paciência. Porque eu não vejo o meu filho só como meu filho. Eu vejo ele como um espírito imortal que está ali. E que Deus confiou em mim. Nessa existência ele está, meu filho. Eu olho para o meu esposo, para a minha esposa, e eu não vejo ele como as pessoas do mundo veem. Eu vejo como um irmão que está ali do meu lado, nessa existência. Mas que na outra poderá não estar. Os meus pais, por mais que seja difícil muitas vezes a convivência, o cuidado, o zelo, a paciência, numa idade avançada, mas eu começo a ver eles de uma forma diferente. A minha mãe é o tronco, é a árvore bendita que através dela eu vim. Meu pai é aquele que foi possível a minha estada aqui. Então, o meu modo de observar muda a vida dentro desse processo reencarnatório. Benjamin Franklin, ele inventou muitas coisas, né? Foi um grande inventor no ramo do para-raio, da parte elétrica, e ele pede para colocar no túmulo dele uma mensagem. É muito bonita, eu trouxe para colocar aqui, eu vou ler um pedacinho para você. Ele fala assim, que ali estava a alma de Benjamin Franklin, entregue aos vermes, mas que ele se via como um livro velho cujas folhas haviam sido arrancadas, mas que a obra não estava perdida, porque ele dizia assim, eu morri, mas eu não me perdi. Ele diz assim, porque eu vou reaparecer numa edição melhor do que eu fui. Olha aí, já pensou se cada um de nós encararmos dessa forma? Em cada reencarnação, procuro ser uma edição melhor do que eu sou. Benjamin Franklin escreve isso em 1790 para deixar no túmulo dele, quando ele desencarna. A doutrina espírita foi escrita em 1857, ela é revelada nessa data. Então, olha aí, 67 anos antes, ele já tinha essa ideia reencarnacionista, que faz com que a criatura seja diferente. O processo de reencarnação faz a gente entender que a vida, ela não é um lugar que você tem que chegar. A gente tem que ser feliz todos os dias durante a nossa viagem. Eu vou ser feliz quando isso acontecer na minha vida. Não espera não, gente. Seja feliz hoje. Eu vou ser feliz quando eu conquistar isso, quando isso acontecer. É igual trabalho dentro da casa espírita. Não, agora eu não posso trabalhar.
que agora eu estou na fase de faculdade. Depois eu não posso trabalhar porque agora eu casei, eu tenho que cuidar da minha vida financeira. Depois eu não posso trabalhar porque eu tenho que organizar meus filhos. Depois vem os netos, a gente envelhece e a vida se foi. A gente tem que fazer no dia a dia. E a felicidade também é assim. Não espera que algo aconteça, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente não sabe. Então tem que ser hoje. Abraça quem está do seu lado hoje. Diga eu te amo hoje. Converse com as pessoas que tem que conversar hoje. Pede perdão para quem tem que pedir hoje. A gente não sabe o que vai acontecer. Certo? Então veja bem, vida feliz não é uma estação que você tem que chegar. Vida feliz é a viagem que você está fazendo rumo a essa estação, que é nos tornarmos criaturas melhores, como Cristo aguarda de cada um de nós. E nós vamos abrir agora a última porta. Certo? A primeira, imortalidade da alma. A segunda, vida futura. A terceira, a lei de causa e efeito, que justifica tudo o que acontece conosco. A terceira, a lei da reencarnação, que é essa capacidade da gente estar aqui quantas vezes se fizer necessário, para que a gente possa fazer melhor, segundo aquilo que Deus tem nos orientado. E a última das portas, que é a certeza da existência de Deus. Que tristeza a pessoa viver no mundo sem ter essa certeza. Embora os Espíritos nos falem que mesmo aqueles que dizem eu não acredito em Deus, trazem em si mesmo essa ideia intuitivamente da existência. Porque a lei de Deus está gravada na consciência da criatura. Se está gravada na consciência nossa, é porque nós sabemos que Deus existe. É a sua marca em nós, né? Assim como o pintor assina lá o quadro, né? Quando ele termina uma obra, Deus coloca em nós a consciência para que a gente igualmente possa. Então, a pessoa que não acredita em Deus é uma criatura que se vê triste. É aquela pessoa que não vai dar conta de abrir as outras 4 portas. Nós temos que acreditar em Deus, para que a gente possa entender todas essas outras 4 que eu enumerei. É muito importante a gente ter essa certeza, porque quando eu acredito em Deus, a minha vida é uma vida de mais segurança. Eu entro num corredor de hospital, né, Ana Júlia? E aí quando o médico diz assim, né? Eu vi esses dias um nefrologista falar para uma mãe do filho que estava com problema renal. Olha, conversa com Deus. Porque o problema do seu filho é como se eu fosse costurar uma manteiga. Tem jeito de costurar manteiga? Não tem. E a mãe dobrou o joelho, orou, pediu a Deus para que algo acontecesse. E depois a médica veio surpresa dizendo que eles conseguiram, ali na parte renal, um setor que eles conseguiram fazer o trabalho que tinha que ser feito. Ainda recuperando, né? Aproveitando 40% da parte renal. Então, a gente fala assim, só que só tem fé quem consegue acreditar em Deus. Porque a pessoa que não desperta para Deus, ela fica muito temerosa de tudo. E a gente vai lembrar novamente Jesus falando com Mateus, né? Quem governa o mundo é Deus. Vocês já pensaram se a gente não acreditar nisso? Todos os dias é tragédia. Todo dia nós vemos notícias assim, ó, a gente fala, como que o ser humano consegue fazer algo assim? Só que se nós lembrarmos que Deus está no comando e Ele vai permitindo que as coisas ocorram para que a gente tenha olhos de ver e aprenda, aí tudo muda, né? E, por último, nós gostaríamos de lembrar aquela frase de Jesus: buscai primeiro as coisas do céu e o restante vos será acrescentado. Essas 5 portas não está falando nada acerca da nossa vida material. É lógico que a pessoa que acredita em Deus, ela é mais segura, ela não tem medo, ela enfrenta as coisas materiais,
Com certeza ela vai se dar melhor no trabalho, com certeza ela vai viver melhor a sua vida de relação, com certeza ela vai ser uma criatura mais feliz. Ajuda materialmente falando? Ajuda, porque a pessoa fica mais equilibrada. A criatura desequilibrada, ela faz negócio errado, ela fala o que não deve, ela perde emprego porque ela não tem tolerância, ela não tem paciência, ela perde funcionário porque ela não soube entender a limitação do outro. Então, essas 5 portas nos preparam realmente para que a gente tenha uma vida feliz. Agora, nós não podemos esquecer de algo também. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então, quando nós estamos em dúvida, é nele que nós devemos nos apoiar. Ah, Cristina, mas levar uma vida igual Jesus levou não é fácil. É como se a sociedade nos chamasse de bobo. Às vezes, sim. Jesus, em muitas situações, até que as pessoas pudessem entendê-lo, ele foi tido como um tolo. Depois que as pessoas começaram a temer. Só que ele deu todinho para nós uma orientação do que é viver. Desde a manjedoura humilde, ensinando que é com humildade que a gente leva a vida. O mundo não tem lugar mais para pessoas arrogantes. Se você quer ser feliz, saia do salto. E Jesus trouxe esse testemunho para nós desde o nascimento dele. A compreensão das pessoas. Às vezes a gente acha que a gente sabe muito, que a gente é dono da verdade. No primeiro milagre de Jesus nas bodas de Canaã, ele faz a transformação da água em vinho, que muitas vezes a pessoa não compreende bem como ocorre, e nós não vamos falar aqui hoje que o tempo não dá. Mas ele cedeu em alguma coisa ali. Então, às vezes, a gente na vida também tem que ceder. É um exemplo de Jesus. Às vezes, a gente tem que ceder 100% para ser inflexível no essencial. É com um irmão, é com alguém de uma outra seita religiosa, é um familiar que às vezes a gente não se agrega muito bem, mas a gente tem que ceder. Para que naquilo que a gente acha que não tem como, não, isso aí eu não posso, hoje é quinta-feira, eu tenho que ir na casa espírita, eu tenho meu trabalho lá, então não tem como. Mas no domingo à tarde, que eu não tenho nada, eu posso abrir a minha casa para receber aquele cunhado que eu não gosto muito, aquela sogra que de repente dá um pouquinho de trabalho, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então nós temos que ter esse entendimento da vida. E Jesus, ele passa isso para nós em todos os momentos. Né? Ele vai dando esse exemplo para a gente do bem viver, do perdão, né? Que nós devemos compreender as pessoas. A pessoa que perdoa mais, ela tem uma vida mais feliz. Olha Jesus, depois de tudo que ele passa, está lá na cruz, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Tem alguém nos matando para a gente perdoar? Não. A nossa questão do perdão são coisinhas pequenininhas. Não é a posição que Jesus estava. São coisinhas assim, olha, que a gente tem que entender. Alguém falou uma coisa que magoou. Nós estamos vivendo uma época, tanto no meio familiar, quanto no meio de trabalho, até dentro da casa espírita. Eu gosto da palavra do Jorge Elahá, de muito mimimi, né? Qualquer coisinha a pessoa fica inflamada, a pessoa fica melindrada. A criatura, assim, não está seguindo o modelo de Jesus e não vai conseguir ser feliz. Então, em tudo, Jesus nos trouxe a lição. E nós não devemos andar preocupados demais. Não preocupa pelo dia de amanhã, cuida de hoje. Não preocupa com o dia de amanhã, cuida de hoje. Tem uma passagenzinha rapidinha do Richard Simonetti, que ele conta assim, que a gente não deve andar preocupado, porque preocupado é preocupar antes que alguma coisa aconteça. Por quê? Hoje na vida, vocês podem ter sucesso ou insucesso.
Se você tiver sucesso, você não tem com o que se preocupar. Se você tiver insucesso, você pode vir a ficar doente. Se você vir a ficar doente, você pode se curar ou você pode morrer. Se você morrer, se você se curar, você não tem do que se preocupar. Agora, se você morrer, você pode ir para um lugar bom, né? Com várias pessoas que pensam no bem, ou você pode ir para um lugar muito ruim e ali você está situado numa região que não seja tão boa. Se você for para esse lugar bom, você não tem com o que se preocupar. Mas se você for para essa região, que a situação ali não é muito boa, você vai encontrar tantos amigos, tantos companheiros que se afinam com você, que você também não tem motivo para se preocupar. Então, gente, vida feliz é andar como Jesus andou, é seguir os caminhos que Jesus nos ensinou para que a gente pudesse trilhar, é se acreditar em espírito imortal, é acreditar que a vida não acaba com a morte, e nós temos uma vida futura, é saber que a lei de causa e efeito está aí, nós não devemos jogar culpa nas costas de ninguém pelo que não está dando certo na nossa vida, é sabermos que nós somos espíritos reencarnados e reencarnaremos quantas vezes for necessário e reencontraremos os nossos afetos, os nossos desafetos, para que a gente possa se acertar. Vida feliz é confiar em Deus, acreditar em Deus e saber que Ele enviou Jesus para que fosse o nosso modelo, o nosso guia. E como dizia o poeta Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar na beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. A nossa vida é linda. Basta que a gente possa olhar por essas portas, né? Que a doutrina espírita traz, clareando o Evangelho de Jesus aos nossos corações. Um beijo, gratidão a todos.